Bom, só passar esse vídeo aqui para voltar ao assunto que a gente estava. Material vindo de um corte. Todo mundo ouvindo? Sim, professor, escutando. Material vindo de um corte, sendo colocado aqui no aterro, né? O trator de esteira de lâmina, né? Vai espalhando o material. Vocês estão vendo ali, né? Espalhando o material. Depois vai vir o rolo para compactar em camadas. A gente sabe que é no máximo 30 centímetros, né? Compactação aqui no topo do aterro. E o grau de compactação é de 95%. Aqui o caminhão também despejando. Material bem bom aqui. Beleza? Estamos aqui no aterro da 0 mais 340. Opa, daí a moto isoladora tá arrumando. Agora o que está sendo feito aqui nessa estaca? Aqui nós vamos ter um bueiro. Então o pessoal já cortou aqui um pouco esse corte, né? Para chegar na altura da execução do bueiro. Esse aqui, ó. Estão vendo? Nós temos um corte e nós vamos ter aqui uma caixa e a saída do bueiro aqui. E tem também no corte uma descida d'água. Esse aqui. Esse dispositivo ali para cair na caixa. E aí vem a água, vem aqui tem também da paleta de proteção de corte. Então também vai para cair nessa descida d'água. Bom, por que eu passei isso para vocês? Uma, para vocês verem as etapas aí da terraplenagem, né? São várias etapas, desde você abrir um bueiro, abrir uma cava aí para cavar para fazer a drenagem, até você buscar material, ou seja, aí numa caixa de empréstimo, ou você usar a própria seção. Então, a compactação, né? Então, ali vocês viram ele falando que está compactando aí a 95%, que vocês aprenderam lá em mecânica de solos, camadas de 30 centímetros, vai, compacta, tal. Isso tudo, então, eles seguiram um projeto, que é o projeto de terraplenagem. Alguém no escritório pegou, analisou e otimizou de como seria feita essa terraplenagem a fim de ter um custo aí acessível. Então, qual que é o intuito da terraplenagem? É economizar, tá? Então, você já tem um projeto geométrico, tanto de horizontal, quanto vertical, quanto as seções transversais, quanto projeto de drenagem, e aí você parte para a terraplenagem. Então, é um outro projeto que vai assumir aí e otimizar a sua construção para que você não perca dinheiro, tá? Então, é uma etapa caríssima, né, da construção de uma rodovia, e esse processo de otimizar, né, nós vamos ver agora como é que se faz isso, que é através do diagrama de massas, ou diagrama de Bruckner. Não sei se vocês já ouviram falar, em algum período aí de alguma disciplina. Já ouviram falar diagrama de Bruckner? Acho que não. Tá. Desculpa. Então, nós vamos passar uma aula hoje que vai ter muita informação para vocês e eu quero que vocês assimilem essa informação e me interrompam
na hora que vocês tiverem uma dúvida, porque vocês vão ser munidos aí de muita informação. Terraplenagem, se você for estudar a fundo, tem muitas particularidades que tem que ser levado em conta, né? Desde da distância econômica de transporte, para ver se vale a pena você fazer esse transporte ou usar uma jazida e fazer um empréstimo mais próximo. Os caminhos de serviço que você abre até essa jazida, isso também está incluído em terraplenagem. O destocamento das árvores está incluído em terraplenagem. Então, vocês vão receber várias informações e nós vamos fazer um exercício. Então, a aula vai ser um pouco pauleira, correria, mas eu quero que vocês participem, tá? Que ela é muito importante para vocês, principalmente que vai seguir essa carreira e projetar, certo? Deixa eu ir para a aula aqui, então. Bom, diagrama de massas, então, a continuação da matéria que a gente começou na aula passada. O que seria diagrama de massas, então? Nada mais é que o volume acumulado. Então, você faz essa distribuição do material na transversal e na longitudinal, e aí você tem um volume que vai se acumulando, né? Se for positivo, né, você tem um volume excedente, se for negativo, você tem um volume que falta, né? Um volume que você precisa repor. Bom, então como é que se faz aí o diagrama de Bruckner? Então vocês veem, ó, tem a primeira parte, as estacas de 20 em 20 metros, que é a que a gente usa no curso. Se você quiser adotar 10 em 10, você pode. Se você quiser adotar de 5 em 5, você pode. Mas aqui a gente está usando a fins de facilitar o curso inteiro de 20 em 20, tá? As áreas, que eu mostrei para vocês como é que se calcula. Então, você constrói seções transversais e você calcula a área de corte e a área de aterro. E aí, nós temos uma coluna que é o aterro corrigido. O que seria esse aterro corrigido? Já considerando o fator de redução. Então, se você tem um fator de redução de 1,4, você pega essa área do aterro e multiplica por 1,4, tá? Que é o quê? O aterro necessário para se construir, tá? O volume necessário para se construir aquele aterro, ou a área necessária para se construir aquele aterro, certo? Então, você tem que considerar aí um empolamento, como nós vimos, e a compactação, certo? Não sei quem perguntou aí sobre o empolamento. Por que ele é importante calcular o empolamento? Para você otimizar suas máquinas, né, para você fazer o transporte, ela está lá confinada, né, no meio ambiente, você tira aquele solo dali, e aí a tendência dele é o quê? Se expandir, porque as tensões de confinamento deixaram de existir. Então, você vai dimensionar quantos caminhões eu preciso para carregar aquele material, então, para isso que é importante o empolamento. Mas, depois, você compacta esse solo no aterro. E aí você vai reduzir esse volume. Então, para isso que a gente precisa calcular o volume aí de redução, certo? Que considera um empolamento e considera as energias de compactação. Bom, as somas das áreas de corte, de aterro, as semidistâncias, que é entre as estacas, os volumes, que vai considerar para nós vai ser o volume de corte e o volume de aterro corrigido. Esse volume de aterro aqui, ó, essa área de aterro, ela só serve para calcular o aterro corrigido, tá? Porque na hora do cálculo aqui do diagrama de Bruckner, a gente vai considerar só o aterro corrigido. E aí as compensações laterais e longitudinais, tá? E nós vamos ver de cada um como é que funciona isso daí. Bom, esses volumes acumulados a gente vai chamar de ordenada de Bruckner. Como é que é feito o cálculo? Primeiramente, a linha de Bruckner é gerada a partir dos valores aí dos volumes desses prismoides aí que nós vimos aí na aula passada. Então, a representação gráfica é obtida usando a escala aí horizontal do perfil longitudinal e uma escala vertical que é conveniente para os volumes. Então, metro cúbico, você que vai definir a sua escala, mas geralmente é usada metro cúbico, tá?
Então, as abscissas correspondem às estacas dos eixos da via e as ordenadas aí são proporcionais aos volumes acumulados desses prismoides aí, que a gente chama de ordenadas de Bruckner. Certo? As estacas dos pontos onde foram levantadas seções são as estacas inteiras do traçado. As fracionadas a gente tem que colocar as estacas fracionadas, principalmente naqueles pontos de passagem que a gente viu na aula passada, que é pontos de passagem entre corte e aterro. Áreas de corte medidas nas seções. Então, esse aqui, deixa eu apagar aqui, né? Então, esse aqui, o 1 é as estacas, o 2, áreas de corte, medida nas seções, o 3, áreas de aterro, medida nas seções, o 4 é o aterro corrigido, então é o produto do 3 por um fator de ajuste. Então, vamos supor, se o aterro deu 100 metros cúbicos, e você tem um fator de ajuste de 1,4, então o 4 aqui você vai usar 100 vezes 1,4, tá? Então, você vai adicionar 40% aí do valor. Quer dizer o quê? Que é o volume necessário para construir aquele aterro, certo? Então, assim que calculo o 4. O 5 aqui, soma das áreas de corte de 2 seções consecutivas, a estaca anterior com a estaca atual, na coluna 2, e o 6 é a soma das áreas de aterro de 2 seções consecutivas. Tá, depois nós vamos ver um exercício, aí vocês vão facilitar. O 7 é a semidistância entre 2 estacas consecutivas, se é de 20 em 20 metros e 10 em 10 metros. Então, depende aí de quanto que você está usando. O 8 é o volume de corte entre 2 seções consecutivas. O 9 é o volume de aterro entre 2 seções consecutivas. E o 10 é esses aterros aí, volumes compensados lateralmente. Quer dizer o quê? Não sujeitas ao transporte longitudinal. Então, primeiro você faz a compensação transversal. O que excede, você usa na compensação longitudinal. Tá? Então, vamos supor, você tem aqui essa estaca. É uma estaca mista. Ela tem corte e aterro. Então, primeiramente, o lógico é você utilizar a área de corte, o volume de corte e aterrar. Tá, por quê? Porque você não tem distância de transporte. A distância de transporte ela é muito pequena, certo? E aí, vamos supor, você tem aqui 100 metros cúbicos de corte, 100 metros cúbicos de aterro, você usou tudo. Então, o que vai sobrar para longitudinal? 0. Beleza. Mas e aí, se você tem 200 de corte e 100 de aterro, então você primeiro usa o 100 para o aterro e o que sobra, o excedente, você usa na longitudinal. Então, é assim que faz. Então, vamos supor, 200 e usou só 100, então você usa esse 100 e os outros 100 você usa na longitudinal. Aí já tem esse 100 e aí vai para outra estaca. Aí vamos supor, na outra estaca, você usa 100 naquela outra estaca, mas só que estava 200 ali também, então vai sobrar mais 100. Então, 100 com mais 100, 200. Aí esse 200 que sobra vai para outra, e por aí vai. Então, esse volume excedente, você forma em um gráfico, onde na abscissa você coloca as estacas, e nas ordenadas você coloca esse volume excedente, que a gente chama de ordenada de Bruckner, certo? Como que a gente representa? Para facilitar corte, a gente coloca positivo e aterro negativo. E aí a gente vai somando, né? E aí vai... quando você coloca o negativo, né? E vamos supor, você só tem corte, 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 tudo positivo. Aí você vem com aterro, aí você diminui esse volume excedente. Desculpe. Então, uma das coisas importantes aqui, que esse diagrama de massas não representa o desenho do perfil longitudinal. Ele é diferente, tá? Então, a forma do diagrama não tem relação nenhuma com o relevo do terreno. É volume acumulado. Muita gente confunde, faz essa confusão. Outra coisa que é importante, todo o trecho ascendente desse diagrama de massas que nós vamos construir, ele corresponde aí um volume de corte. E todo o trecho descendente corresponde a um volume de aterro.
Depois nós vamos ver uma figura, o que que representa isso. Então, aqui, ó. O que que seria, então? Por exemplo, ó, diagrama de massas. Então, vamos supor, você tem aqui o seu terreno natural, que é esse vermelho, e você tem aqui um volume de corte, você tem aqui um volume de aterro, um volume de corte, um volume de aterro, um volume de corte, um volume de aterro e um volume de corte. Então, olhando assim, ó, o que que você conclui disso daqui, né? Que um vai compensar o outro, olhando grosseiramente, né? Vamos supor que esse volume aqui é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Então, um vai compensar o outro. E esse daqui, ó, o que que vai acontecer? Você vai cortar e não vai compensar em nenhum lugar. Então, ele é o meu bota fora, tá? Olhando grosseiramente, né? Por que eu falo grosseiramente? Considerando que essa área aqui compense essa, certo? Então, o diagrama de Bruckner, como eu disse, ele não é o perfil do terreno, certo? O que que é o diagrama de Bruckner, então? É esse volume aí acumulado. Então, nós temos aqui, nessa parte superior aqui, o diagrama de Bruckner, e na parte de baixo aqui, o perfil do terreno. Então, vamos olhar aqui no diagrama de Bruckner. Ascendente quer dizer corte. Então, tudo que tiver ascendente no diagrama de Bruckner, que é o volume acumulado, é corte. Agora, vamos olhar aqui para o perfil do terreno. Então, ó, deixa eu pegar aqui, caneta. Então, ó, ascendente corte. Então, corta, 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 chega até aqui, ponto máximo. O ponto máximo, no diagrama de Bruckner, é o ponto de passagem entre corte e aterro. Então, ó, corte, 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 aí começa aterro. Então, descendente, aterro. Então, aqui é o ponto de passagem. Vamos olhar agora no perfil. Então, esse aqui é o perfil, perfil, e esse daqui é o diagrama de Bruckner. Então, aqui nós estamos falando em volumes, certo? Acumulados. A gente coloca no mesmo gráfico, por quê? Porque qual que é a abscissas? O eixo da abscissas é em comum para os dois. Vão ser as estacas. As estacas, certo? Então, agora vamos olhar. Aqui, então, é volume, vamos supor metro cúbico, quilômetro cúbico, etc. E aqui é o quê? É a cota, vamos supor. Vamos colocar o outro perfil aqui. É a cota, certo? Então, vamos supor, aqui está na cota 598, aqui na cota 590. Então, aqui tem uma cota vermelha aí de 8 metros, tá? Então, só para representar. Então, ascendente, corte. Olha, então, aqui no perfil, ó. Essa parte aqui é tudo corte, certo? É o que você vai precisar cortar. Descendente, aterro. Então, olha aqui, ó. Vem nesse ponto máximo, que é a ponta de passagem, que a gente chama de PP, e depois aterro, certo? Então, descendente, aterro. Aqui, então, eles estão se compensando. Intuitivamente, temos um corte e um aterro. O sentido do diagrama de Bruckner é o sentido do estaqueamento. Então, para vocês entenderem, ó, temos essa parte de corte e essa parte de aterro. O cara lá com a máquina, com a reta escavadeira dele, ele vai pegar, cortar e ele vai para o lugar mais próximo. Vai aterrar. Beleza. E esse daqui? Esse daqui vai cortar essa parte e vai aterrar até essa parte. E aí vai sucessivamente. Esse daqui corta aqui, aterra aqui. E esse? Esse aqui, vamos supor, esse aqui já foi compensado aqui. Esse aqui corta aqui, aterra aqui, tá? Até na última estaca. Esse aqui corta aqui, anda tudo isso e aterra aqui. Bom, esse aqui gerou uma distância média, porque ele pegava aqui o solo, cortava, colocava aqui. Esse aqui gerou outra distância, esse aqui gerou outra distância, esse aqui gerou outra distância. Então, são várias distancinhas.
Bom, mas nós temos uma distância média. Como que a gente calcula essa distância média? Simples. Em vez de ficar somando aí todas essas distancinhas, que dá muito trabalho, né? E o cara pega aqui, corta o pé do talude, e a terra aqui, corta aqui, a terra aqui, corta aqui, a terra aqui. Nós temos uma maneira mais fácil. Como é que é feito? Essa onda que gerou aqui no diagrama de Bruckner, nós pegamos e calculamos uma ordenada, que é do ponto máximo até na linha de distribuição. Então, deu essa linha aqui. Essa linha gerou... Opa, desculpa. É horrível desenhar aqui, né? Devia ter posto lá no Paintbrush, que lá sai retinho. Essa linha aqui, ó, gerou um volume. Que volume é esse? Ele vem daqui até aqui. Então, vamos supor, se aqui é 10 mil metros cúbicos e aqui é 0, então aqui gerou um volume de 10 mil. Como que eu acho a distância média de transportes? Eu pego isso daqui, graficamente, acho a metade. Então, veio aqui. Isso aqui é o ponto médio. E aí, eu traço uma horizontal. Essa horizontal é a distância média de transportes, certo? Então, vamos supor, como é que eu calculo? Eu venho aqui e vejo que estaca que é isso aqui. Aqui é na estaca 5 e aqui é na estaca 15, então a minha distância de transportes vai ser 10 estacas vezes 20, 200 metros, distância média de transportes, certo? E aí, note que virou, como é que eu calculo isso daqui para calcular o momento de transporte? O momento é a área que formou um retângulo entre essa altura versus essa largura. Então, note que isso aqui formou uma área, um retângulo, né? Então, o momento de transportes vai ser o quê? O volume vezes a distância média de transportes. É a área desse retângulo. E aí eu vou ter que a distância média de transporte 1 é tantos metros cúbicos vezes quilômetro, a distância média de transporte 2 é tantos metros cúbicos vezes quilômetro. E no total, eu vou ter, soma todas essas distâncias, esses momentos de transportes, eu vou ter lá um valor. Qual que é o meu melhor distribuição? A que tiver a menor distância, a menor momento de transportes, tá? Quer dizer o quê? Eu vou usar menos, vou otimizar a minha construção, certo? Se eu faço vários cálculos e deu maior essa distância média de transportes, aí eu estou desperdiçando dinheiro. Bom, uma coisa importante para vocês aprenderem, nesse gráfico aqui, o ponto máximo é o ponto de passagem entre corte e aterro, como eu já disse para vocês. E o ponto mínimo é o ponto de passagem entre o aterro e o corte. Quanto maior a inclinação desse gráfico, o que quer me dizer? Que tem um maior volume por comprimento. Então, tem mais terra ali por unidade de comprimento, por estaca. Então, quer dizer o quê? Mais inclinado, tem uma quantidade de solo muito grande, certo? A diferença de ordenada entre dois pontos consecutivos que eu quero medir, de um trecho ascendente ou de um trecho descendente, representa o volume disponível ou necessário entre esses pontos. Então, eu quero saber entre a estaca 5 e a estaca 4, qual que é o volume. Então, eu venho aqui, acho o volume. Vamos supor, deu 10 metros cúbicos e aqui deu 9. Então, entre a estaca 5 e 4, a diferença entre essas duas dá 1 metro cúbico, tá? Então, se for de corte, é o que eu tenho aí disponível. Se for de aterro, é o que eu tenho necessário para construir esse aterro. É que eu preciso. E a compensação de volume, quer dizer o quê? Você tira de uma estaca, anda tudo isso e coloque aqui.
Até que ponto que eu posso fazer isso? Depende. Depende do quê? Da distância econômica de transportes. Nós vamos ver mais para frente o que é essa distância econômica de transportes. Para ver se compensa eu pegar meu caminhão, encher ele aqui, andar tudo isso e depositar aqui. Vai gastar muito combustível? Vai uma viagem maior? Não compensa pegar, achar uma jazida aqui perto e pegar daqui? Então, a gente tem que fazer a distância, achar a distância econômica de transportes, que envolve custos, né? Custos, a localização da jazida, da minha caixa de empréstimo. Então, essa tem que ser levada em consideração. Então, a área é o momento de transportes, que é igual o volume vezes a distância média de transportes. Então, tá aqui. O momento é igual ao volume vezes a distância média. Certo? Então, se vocês tiverem essa onda, vocês vêm aqui, acham o ponto máximo, traça essa aqui, essa vertical aqui das ordenadas, aí você tem o volume. Acha o ponto médio, ela, graficamente, faz um papel milimetrado, acha o ponto médio, e aí traça uma horizontal. De onde chega a horizontal é a minha, e meço, né, quantas estacas deu a minha distância média. Então, fazendo esse produto, a gente tem um momento. E a distância econômica, então? É a distância crítica para a qual o custo de compensação longitudinal é igual ao custo de bota fora mais o custo de empréstimo. Então, se você tem aí um custo de bota fora mais o custo de empréstimo, ele se iguala à compensação longitudinal, né? Aí você tem a distância econômica. Se a distância é maior que a distância econômica, não compensa fazer compensação longitudinal. Compensa você emprestar ou botar fora. Se ela é menor, compensa, tá? Então, é esse desenho aqui, ó. Se essa distância é maior que a distância econômica de transportes, não compensa você pegar esse solo e trazer para cá. Aí compensa você fazer empréstimo ou bota fora. Bom, então vamos lá. Como é que calcula a distância econômica de transportes que a gente falou lá atrás? A distância econômica de transportes é função do custo de escavação e de transportes, e da distância média de transportes para empréstimo e para o bota fora. Assim, vamos chamar de C1 e C2 os custos das duas alternativas. Então, nós temos aí o custo para compensação longitudinal, que é o C1, ele vai ser igual volume transportado vezes o custo de escavação, que é em reais por metros cúbicos, mais o volume transportado vezes a distância média de transportes vezes o custo total de transportes, que é reais por metros cúbicos vezes quilômetros. Então, nós temos aí o custo para compensação longitudinal. Beleza. E o C2, que é equivalente aí ao custo para bota fora mais o empréstimo. Ele vai ser, o C2 vai ser igual o volume transportado vezes o custo da escavação, mais o volume transportado vezes a distância de bota fora, média, porque você tem vários aí bota foras, então você acha uma média, vezes o custo de transportes, mais o volume, né, de transportado vezes o custo de escavação, mais o volume transportado vezes a distância de empréstimos vezes o custo do transportes. Então, aí nós temos um custo para botar fora e empréstimo. Igualando os dois, C1 igual a C2, aí corta o que tem que cortar, volume, vai cortar tudo isso daí, vai ficar em função só das distâncias e dos custos, tá? Então, a distância econômica de transporte vai ser a distância do bota fora, mais a distância de empréstimos, mais o custo de escavação dividido pelo custo total de transportes, certo? Então, por exemplo,
Se o custo de escavação for R$ 2,60 por metros cúbicos, então vem aqui, custo de escavação, R$ 2,60. O custo de transporte, R$ 1,30. As distâncias médias de bota fora de empréstimo é igual a 0,2 e 0,3. Então, você vem aqui 0,2 e 0,3. Então, qual que é a minha distância econômica de transportes? 2,50 quilômetros. Então, isso quer dizer o quê? Que até 2,5 quilômetros compensa eu fazer compensação longitudinal. A partir disso, não compensa. Então, olhando naquele gráfico lá, nesse gráfico aqui, vamos supor que eu meço minha distância econômica de transportes, deu aqui. D, E, T. Então, o que tiver aqui, ó, é corte, bota fora. E o que tiver aqui é aterro, empréstimo. Tá? Notem que depois nós vamos fazer um exercício. Empréstimo, você tem um custo de escavação aí para o empréstimo, né? Você tem que achar uma jazida aqui e tem que considerar a escavação desse local para vir aqui. Então, você sai do eixo da rodovia. Tá? Bom, então 2,50. Acima disso não compensa fazer. Se estiver abaixo, beleza. Mas percebe que dá uma distância muito grande? Então, no PIC, quando vocês fizerem o PIC, semestre que vem, vocês calculam com os valores aí de escavação para o ciclo de agora, como o nosso... Teve um grupo aí que apresentou, né? Ele achou de outubro, provavelmente já saiu aí janeiro ou fevereiro, né? Porque são de 3 em 3 meses, não é isso? Quem foi que fez esse trabalho? Foi a gente, professor. É isso mesmo. Bom, então vamos lá. Bom, e a linha de distribuição? O que é importante nesse negócio todo? É achar uma linha de distribuição que vai definir para mim. Vamos lá, apagar. A minha compensação, certo? Então, eu achei aí o meu distância econômica de transportes, 2,5 km. Então, essa linha de compensação, ela é importante para você otimizar esse processo. Primeira coisa, você verifica, essa onda aqui, ela é menor que a distância econômica de transporte? É. Então, beleza, eu não preciso me preocupar com a minha distância econômica de transporte. Tudo vai ser compensado. Tá. A linha de distribuição, então, você pode pôr ela aqui, aqui, aqui. Como é que a gente põe ela? Da melhor maneira possível, que compense todos os lados aí de maneira econômica. Certo? Então, é uma linha horizontal contínua. Ou não. Por que contínua ou não? Porque às vezes eu tenho assim, ó, corte, aterro, aí eu aterra bastante, depois um corte e um aterro. Então, aí você tem que fazer duas linhas. Uma aqui. Sei. Uma aqui e a outra aqui. Então, uma linha de distribuição aqui, L1, e uma linha de distribuição aqui, L2. E esse ponto aqui, esse aqui não teve compensação, né? O ideal seria a linha cortar todos os pontos da onda.
você ter uma coisa assim, ó. Faça o seu geométrico para ter uma distribuição boa que ele compense tudo, né? Você vem aqui com uma linha que compense todos os pontos, corte todas as ondas. E aí você tem compensação, corte e aterro, corte, aterro, corte, aterro, certo? Agora, quando você tem aqui, ó, que nem nesse gráfico aqui, só corte e de repente o aterro despenca, só aterro, 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 aí você vai ter uma parte aqui gigantesca que não vai ser compensada, certo? Aí você tem que fazer empréstimo aqui. Por isso que eu falei para vocês aproveitar o geométrico, ele anda também. Não é só, ah, professor, eu vou fazer minha horizontal e vertical, depois eu me preocupo com a terraplenagem e os cursos. Não, vai fazendo sua horizontal e vertical já pensando na terraplenagem. Ó, eu vou cortando aqui porque eu preciso desse solo para usar, né? Para usar na minha rodovia, matéria-prima. Aqui eu só vou ter aterro, é uma região de vale, só vou aterrar. Então, eu vou precisar de algum material. Então, eu vou aproveitar e cortar bem no início, mesmo não tendo necessidade, eu vou cortar para usar lá no aterro. Ou, não precisa, eu vou. Fiz umas contas aqui rapidamente e deu que eu fazendo um empréstimo lá naquela região de aterro, eu tenho umas caixas lá de empréstimos com solo muito bom, eu vou usar lá. Bom, então, ó, olha aqui, notem que tem três alternativas de linha. Uma mais para cima, outra no meio e a outra embaixo. Qual que é a melhor das três? Então, a pessoa fez essa aqui, ó, essa primeira linha aqui. Então, vamos analisar. Apaga essas duas. Essa primeira. Então, quer dizer o quê? Essa parte de corte vai compensar essa parte de aterro. Essa parte de corte vai compensar essa parte de aterro. E essa parte aqui? Essa parte daqui, ó, até aqui, é o bota fora. Que não tenho ninguém compensando ele. Beleza. Vamos para a próxima. Vamos olhar a segunda opção. Então, qual que é o volume desse bota fora? É dessa estaca até essa. Vamos olhar essa segunda opção. Essa segunda opção, essa parte aqui compensa essa compensa essa, e o que é o bota fora? É esse e esse. Então, na verdade, deu na mesma, né? Porque se somar esse com esse, vai dar o mesmo volume. Beleza. Só que eu tenho que ver, às vezes eu escolho esse, por quê? Porque a minha distância econômica de transporte passou aqui, tá? Aí eu vou nesse daqui. Bom, mas se eu não tenho problema com distância econômica de transporte, qual que é o melhor, professor? Então, é uma dica. O melhor seria quando você tem, vamos supor que isso daqui é A, B e C, tá? Esse ponto aqui é na estaca A, na estaca B, na estaca C. Olha a terceira opção, essa daqui. O que que ela quer dizer, essa terceira opção? Corte compensa aterro, aterro compensa o corte, e esse aqui é o bota fora, é isso? Não, peraí. Corte, vamos olhar só isso aqui, ó. Corte compensa o aterro, aterro compensa o corte, bota fora, tá? Beleza. Então, nós temos três opções. Mas se eu tenho que escolher uma, qual que eu escolho? Eu escolho uma dica, onde o A, B for igual B, C. Então, eu meço aqui, eu traço uma linha onde essa distância é igual a essa. Aí eu tenho uma melhor distribuição do meu solo. Beleza? É uma dica isso aí. Então, olha esse aqui, ó. Esse aqui está maior que esse, não tá? Esse está maior que esse. Agora, esse aqui estão iguais. Então, essa linha aqui é a que vai me gerar um menor momento de transportes. Então, como é que é feito a linha de distribuição? Corte vai para o aterro. Então, olha isso aqui, no sentido de estaqueamento. Corte vai para o aterro.
Então, esse aqui, em sentido de estacamento, e o que sobra é o bota fora. Olha a segunda opção. Então, ó, corte, vai para o aterro, corte, vai para o aterro. Isso aqui é o bota fora. E na terceira, né, daqui para cá, corte, vai para o aterro, corte, vai para o aterro. Aí temos o bota fora aqui e outro bota fora aqui. Beleza. Então, a linha mais econômica é aquela que possui menor momento de transportes, ou seja, a soma das áreas compreendida entre as linhas de Bruckner e a linha de distribuição. Isso aqui é muito importante. Menor momento de transporte. Então, se você tem várias ondas, você vem aqui e acha o momento 1, você vem aqui e acha o momento 2. E o bota fora? Ele também tem uns momentos, né? Que é o quê? O momento do bota fora, ele vai ser igual o volume que eu vou botar fora vezes a distância de bota fora, média de bota fora. Certo? Então, a linha mais econômica é aquela para qual a soma dos segmentos que fica abaixo da linha de Bruckner é igual à soma dos segmentos que fica acima. Conceitos válidos somente quando as linhas cortam todos os trechos ascendentes e descendentes. Importante, você tem que cortar todas as ondas. Quando as distâncias de transporte não são maiores que a distância econômica, tá? Já falei isso. Então, L1, L2, E3, onde as distâncias aqui são iguais à melhor linha de distribuição, que no caso aqui foi esse L3. Então, AB é igual a BC. Isso graficamente é fácil, tá? Bom, casos especiais. Quando uma linha horizontal de compensação gera distância de transportes maiores que a distância econômica, não deve ser adotada como linha de distribuição. Tá? Ela é anti-econômica. Você tem que achar uma linha que, no máximo, se iguale com a distância econômica de transportes. Bom, um exercício. Então, vamos fazer o exercício aí, porque engenheiro entende. Deixa eu ver aqui vocês. Antes de a gente avançar para o exercício, quero saber se vocês estão entendendo. E aí? É muita coisa, né? Professor, acho que na hora que fizer o exercício a gente entende melhor. Mas é fácil, né? Eu não entendi muito, não, pra te falar a verdade, mas acho que na hora do exercício eu entendo mais. Fazer um exercício, então, porque acho que, assim, engenheiro, qual que é a linguagem nossa? É números, né? A gente se entende por isso. Então, vamos fazer um exercício para ver se a gente... Aí vocês vão tirar as dúvidas, tá? Um exercício real, então, aqui, ó. Com relação ao movimento de terra da figura, então, eu tenho aqui um movimento. Então, essa parte de cima aqui é o grade, e a parte de baixo é o diagrama de Bruckner. Beleza. Então, eu pergunto, o volume total a ser escavado? Então, incluindo o empréstimo ou bota fora. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, esse aqui é o grade meu. O que quer dizer o grade? Ó, esse aqui é o terreno natural. E esse aqui é a minha rodovia, tá? O grade do projeto. Então, minha rodovia faz isso. Então, tem essa parte aqui que é corte, depois aterro, corte, aterro. E esse aqui é o diagrama de Bruckner. Então, ó, o diagrama de Bruckner é um eixo das abscissas, estacas, e das ordenadas é os volumes acumulados. Então, eu venho aqui e começo a acumular meus volumes, tal, chego aqui no ponto máximo, diminui, vai para o ponto máximo, diminui e tal. Qual que é as premissas para ler esse gráfico? Ascendente é... Vamos lá. O que é ascendente, Vanessa? Forte. Corte. Descendente? Aterro. Aterro. Ponto máximo equivale a quê? Ponto de passagem.
ponto mínimo, outro ponto de passagem. Só que um é ponto de passagem entre corte e aterro, e o mínimo é ponto de passagem de aterro e corte. Então, ó, temos um ponto de passagem aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Beleza, vários pontos de passagem. Então, a gente já aprendeu 3 coisas. Aí eu pergunto lá, a minha linha de distribuição. Então, a pessoa veio e passou uma que otimize, que corte todos os pontos. Ó, então, ela aqui corta esse ascendente, aqui corta descendente, aqui corta a descendente de novo. Depois, ó, não corta, tem uma descontinuidade. Então, temos a L1, uma linha 1, e L2. Então, aqui é onde corta todo mundo. E esse ponto aqui, ó, é um ponto de aterro, que eu não tenho compensação. Não dá para pegar o solo daqui e trazer para cá. Então, eu vou ter que fazer empréstimo. Então, a letra A. Qual que é o volume a ser escavado? Então, vamos lá. Qual que é o volume a ser escavado? Se isso aqui é corte, então, temos que considerar esse volume. Então, vamos ter o volume 1, que é isso aqui. 60 menos 10, 60. Mais outro volume de corte, daqui até aqui, que vai ser 40 menos 20, 20, mais outro volume de corte, que é o quê? 20 a 40, mais 20. Mais, temos mais algum volume de escavado aí? Senhor, mas ali no Estados Ordenadas está negativo esse 20 do L2. Tem Não, mas o que problema? importa para nós é a diferença, Beleza. tá? Do volume. Bom, então é 60 mais 20 mais 20. E essa parte aqui não foi compensada. Aí eu vou ter que achar uma caixa de empréstimo aqui, trazer esse solo para cá. Qual que é o volume que eu vou ter que fazer essa escavação do empréstimo para usar nesse aterro? Então, ele vai do 20 até o menos 20. Então, vai dar 40. Mais 40. Então, o volume a ser escavado é 60, mais 40, 100, mais 40, 140. Beleza? Volume de bota fora e o empréstimo. Opa. Então, volume de bota fora. Vai ser o quê? 20 menos 0, 20. E o volume de empréstimo? A gente já tinha feito, 40. Então, volume de empréstimo, 40. Letra C. Momento total de transportes. Só que ele pede metros cúbicos vezes decâmetro. Aí, eu vou ter que somar. Aqui eu não achei o volume a ser escavado. Então, eu incluí aqui o empréstimo e o bota fora. Então, eu vou ter que achar o momento. Ele vai ser igual volume vezes a distância. Sendo que, quando é empréstimo, eu tenho que considerar a distância de empréstimo, e quando é bota fora, eu tenho que considerar a distância de bota fora. Aí eu já estou dando aqui, ó, distância média de transporte é igual a 150 metros, ou 15 decâmetros, tá? Se a gente está fazendo em decâmetros, que ele quer a resposta. Então, eu vou ter que somar os momentos 1. Como é que eu faço esses momentos aí? Então, eu vou ter aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, vai ser o volume 1 multiplicado pela distância 1. 2, volume 2 multiplicado pela distância média 2. 3, volume 3 multiplicado pela distância média 3. Então, eu tenho momento 1, momento 2,
momento 3. Tá. E também eu tenho o meu empréstimo, ou bota fora, o momento de bota fora, e o momento de empréstimo. Certo? Então, o momento 1 vai ser o quê? Volume 1 vezes a distância média 1. Momento 2, volume 2 vezes a distância média 2. Momento 3, volume 3 vezes a distância média 3, mais o momento de transporte do bota fora, que vai ser o volume de bota fora, 20 menos 0, vezes a distância média de transporte que eu coloquei, que é 150 metros, vezes o empréstimo, que é o volume de empréstimo, vezes a distância média de empréstimo, que é 150. Certo? Aí eu tenho o momento total. Então, vamos lá. Vamos ver se a nossa... vai dar um valor aqui. Depois a gente vê quanto que faz. E a letra D é o volume de corte, C1, e o volume de aterro, A2. Volume de corte C1 é esse volume aqui. O volume de aterro, A2, é esse volume aqui. Então, é dessa estaca até essa. Daqui até aqui. Bom, então, primeiro, vamos lá. Só para ver se a gente acertou. Volume total sem escavado, incluindo empréstimo bota fora. A gente viu que deu 140. Então, vamos lá, ó. Volume de corte 1, coloquei em vermelho 1. Volume de corte 2, em vermelho 2. Volume de corte 3, em vermelho 3. E volume de corte necessário ao empréstimo. Tem uma jazida aqui. Aí eu venho, tenho que cortar essa jazida para fazer o empréstimo. Aí deu 140. Beleza, acertamos o primeiro. A letra B. Qual que é o volume de empréstimo? 40, a gente já tinha feito. A letra C, qual que é o momento de transporte total? Então, vai ser momento 1, momento 2, momento 3, mais o momento de bota fora, mais o momento de empréstimo. Então, o momento 1 vai ser o volume 1 vezes a distância 1. Momento 2, volume 2, distância 2. Volume 3, distância 3. Volume de empréstimo, distância de empréstimo. Volume bota fora, distância de bota fora. Vamos lá ver, então, como é que a gente acha esse volume 1. 60 menos 20, 40. Aqui, nós vamos pegar, ó, da estaca, a distância média. Então, como é que eu acho a distância média? Acho o ponto médio aqui do volume, traço uma horizontal. Onde que ela chegou na onda é a minha distância média de transporte. Isso aqui vocês que vão traçar. E como é que eu acho esse ponto? Ó, tá na estaca 4,5 até a estaca 9. 4,5 menos 9, 4,5 estacas. 4,5 estacas vezes 20 metros dá 90 metros. Só que eu quero minha resposta em decâmetro. Então, 9 decâmetros. Beleza? Volume 2. 40 menos 20, 20. Vezes, aqui está no 14 até 18. 14, 18, 4. 4 vezes 2, 80. Só que é em decâmetro, 8. Volume 3. 20 por 40, 20. Tá aqui. Isso aqui nós estamos fazendo 3, tá? E aqui a distância que está no, deixa eu ver, 21, 20, 22 até 25, 26, 27 e 28. Então, aqui é o 22 até 28. Quantas estacas deu? 6. 6, é isso? 20, 21, 22. É, isso aí mesmo. 25, 26, 27, 28. 6 estacas. 6 vezes 2, 20. 20. Ué, aqui tá dando 15, por quê? Não é a linha de baixo, não? Hã? Não é a linha de baixo, não, que olha? O médio? Não seria do Ah, 23 desculpa. ao Boa, 27? boa. Nossa, quase que eu ia cometer um gafe. É aqui, ó. Tem razão. Então, aqui vai ser 23 até 27, né? Mais ou menos. Ah, às vezes ele colocou aí 3 estacas e meia para dar 15. Bom,
Não deu exato aqui, né? 23. Se fosse redondo, ia dar 4 estaca, 4 vezes 2, 8. Ah, agora eu tô fazendo confusão aqui. Peraí. Ah, ele não considerou inteira, não, ó. Ele considerou... Deixa eu apagar aqui. Não chegou até o final, né? Então ele considerou como se fosse uma parte, metade, metade, é isso? Não, aí tá certo, é 8 mesmo. É isso aqui, ó. O pessoal tá fazendo confusão. Eu tô olhando no desenho errado, ó. Desculpe, desculpe, desculpe. É 4 estacas vezes 20, 80, dividido por 10 para dar em decâmetro 8. Então, é essa daqui, ó. Então, ó, essa primeira aqui equivale a essa. Essa segunda aqui equivale a essa, ou essa, as duas são iguais. E essa terceira aqui equivale a essa. É isso mesmo. Eu que fiz confusão. Beleza? Tudo em ordem? Agora vamos no bota fora. O bota fora vai ser 20 menos 0, 20, vezes 150 metros, passando para decâmetro, 15. Isso. E o outro, 40 de empréstimo, vezes 150 metros, 15. Entenderam aí ou não? Eu fiz confusão com... Depois eu consertei aqui. Entenderam? Alguém tem Professor, alguma dúvida? eu tenho. Como que vai ser o demédio do Botafora? Como que eu vou olhar? Então, eu dei lá... Ah, É foi 150. dado. Ah, tá, Então, isso beleza. aqui em decâmetro é 15. Tá? Beleza. Então, ó, bota fora o empréstimo é 15. Então, esses dois aqui é bota fora empréstimo. E esse aqui é o momento 1, vermelho, 2, rosa, 3, azul. Então, ó, 40 vezes 9, que a gente já tinha feito a conta, mais 20 vezes 8, mais 20 vezes 8. É isso mesmo. Bom, e a letra D, ela pergunta o volume de corte C1. Então, é 60 até o zero, dá 60. E o volume de corte é 2, que vai do 40 até o menos 40, então dá 80, tá? Soma os dois. E o que é a letra D? Ah, isso aqui é outra coisa. Ah, outro exercício. Bom, desculpe. Letra D, então, ele deu essa figura, é outra linha de Bruckner, não tem nada mais a ver com essa. E ele está pedindo aqui qual que é o momento total. Então, traçou-se a linha de distribuição e aí fez a compensação. Então, ó, aterro compensa com corte. Beleza, então essa parte aqui está compensada. Corte compensa com aterro. Beleza, essa parte aqui está compensada. Aterro compensa com corte. Beleza, está compensado. Corte compensa com aterro, está compensado. O que que sobrou? Esse aterro aqui que não teve compensação. Então, tem que fazer um empréstimo aqui na lateral e usar para cá. Então, vai ter um empréstimo aqui. Tá, e o momento? Então, vai ser volume 1, volume 2, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4 e a distância de empréstimo vezes o volume de empréstimo. Então, é igualzinho ao exercício anterior. O importante, então, pessoal, é definir essa linha de distribuição. E qual é a mais econômica? É aquela que me dá o menor momento de transporte. Antes da gente passar para o exercício 2, eu quero saber se tem alguma dúvida. Professor, Melhorou você pode agora? explicar de Com novo esse o que é esse exercício? momento de Oi? transporte? Pode explicar de novo o que é esse momento de transporte? O que é realmente esse Puxa, momento? eu não ouvi nada. Ele Sabe como perguntou o é que que é? que é o que que é realmente assim em si o momento de transporte.
que é no ciclo o momento de transporte? Não, o que é em si o momento de transporte? O momento de transporte é o quanto que você está carregando pela distância, vezes a distância. Ele é importante para me dar o custo, né? Então, como é que você vai pagar um empreiteiro? O quanto que ele andou carregando tantos metros cúbicos, entendeu? Que aí ele vai fazer um cálculo do combustível que ele utilizou para carregar, para transportar esse material, certo? Então, vamos supor, você enche uma caçamba aí, 6 metros cúbicos. Beleza. Então, você tem os 6 metros cúbicos do seu caminhão, tá cheio. Só que eu vou precisar fazer... eu tenho que levar 10 caçambas dessa. Então, 60 metros cúbicos. Então, como é que eu vou te pagar? Eu vou pegar esses 60 metros cúbicos e multiplicar pela distância que você vai ter que andar. Então, se você vai andar 1 metro, eu te pago em relação que você vai andar 1 metro. Você vai andar 10 quilômetros, eu te pago em relação que você vai andar com essa caçamba cheia 10 quilômetros. Quantos caminhões eu vou precisar? Então, se são 10 caçambas, eu vou precisar de 10 caminhões. Ou eu faço tudo isso num dia, o cara levando e trazendo no mesmo dia. Então, para isso eu aloco. Então, é assim que se paga o empreiteiro que está lá na obra fazendo o transporte. Então, como é que ele paga ele? É a quantidade vezes o quilômetro, certo? E no total da estrada dele, soma tudo isso. Soma todos os momentos. Respondido? De boa, professor. Então, o exercício ajudou a clarear? Muito. Agora nós vamos fazer um exercício que eu queria que vocês fizessem também. Pegasse um lápis, papel, régua, para fazer tudo milimetrado aí. Se tiver milimetrado, melhor. Quando eu dou no curso presencial, eu distribuo milimetrado para todo mundo. A pessoa fala, ô professor, na era digital aí, o senhor com esse negócio de milimetrado, mas eu acredito muito que, sim, que a gente, quando a gente escreve, põe no papel, a gente tem uma sensibilidade de escala, de noção do que está fazendo. Então, eu sei que vocês não têm milimetrado aí, eu queria que vocês fizessem, então, um sulfite normal, mas só com medidas mesmo, na régua, tá? Vamos fazer um exercício prático mesmo, vocês vão desenhar essa onda, né? O diagrama de Bruckner, beleza? Todo mundo preparado? Calma aí, professor. Dá pra fazer no AutoCAD? Dá pra fazer no AutoCAD, no Excel, onde você quiser. Faz na mão, depois você passa para o AutoCAD. Mas faz na primeira vez na mão, só para você ter a sensibilidade aí de como que você faz esse diagrama de Bruckner. Vamos supor, você está lá no meio da floresta amazônica e você precisa fazer a terraplenagem. Aí te passaram lá as áreas. Olha aqui, ó, doutor, as áreas de cada seção são essas. Aí você precisa otimizar. De cada estaca, você tem as áreas, você precisa otimizar como é que vai fazer o diagrama de Bruckner para dar as ordens. Ó, eu vou precisar de 6 caminhões, uma retroescavadeira. E você faz toda a logística e faz tudo na hora. Então, você pega um papel milimetrado com as áreas e vai fazendo o seu diagrama de Bruckner, tá? Então, começa aí, depois você vai para o AutoCAD para fazer. Depois eu vou dar um exercício para vocês, aí vocês me entregam no AutoCAD ou no Excel, onde você quiser. Então, vamos lá. Professor, falar pro senhor que tem muita gente que usa papel milimetrado até hoje. Principalmente o pessoal mais antigo, assim, usa até hoje papel milimetrado. Tem. E eu dou para os alunos, né, lá na aula, e para o aluno sentir o que ele está fazendo, né? E tomar as decisões. A primeira, assim, projeto terraplenagem que você toma a decisão é o quê? Achar a linha de distribuição. Quem é que falou agora? O João Vitor? Fui eu, professor, Bruno. O Bruno. Você já viu o pessoal usando milimetrado na obra? Já vi, tem um carregado de terraplenagem lá do Exército, que ele já é mais antigo, já tem mais de 60 anos, ele só faz o papel milimetrado. Porque você tem a sensibilidade, né, do que você está fazendo ali, né? O AutoCAD,
ele é bom quando você já está manjando muito na prática, na mão, assim. Aí você usa o AutoCAD. Agora, pega um aluno que nem sabe de que caminhão que caiu e vai usar AutoCAD, e aí saem umas coisas aí. Então, vocês vão ver como é que é simples. Vamos lá, então, para o exercício. Em um pequeno trecho de estradas, conhecemos as áreas de corte e aterro. Desenhar a linha de Bruckner, sendo o coeficiente de redução é igual a 1,20. Então, eu já fiz os cálculos de solos, mecânica de solos, empolamento, compactação, e eu cheguei aqui que eu tenho que multiplicar o meu volume de aterro por 20% a mais, que é o que eu vou precisar para descavar, para ter o meu aterro compactado, tá? Então, eu vou ter que multiplicar por 1,2. Beleza. Então, me deu esse perfil do meu terreno, ó, essa região aqui. Esse aqui, então, é o grade da rodovia. Esse aqui é o perfil do terreno, tá? Isso aqui não é linha de Bruckner. Linha de Bruckner, vocês vão construir agora. Isso aqui é o perfil, beleza? Vocês só vão aproveitar disso daqui o quê? As estacas, que vocês vão coincidir, ó. Vocês vão construir a linha de Bruckner embaixo desse gráfico aqui, tá? Então, as estacas é o endereço de vocês. Então, o que foi dado no exercício? As estacas e a área. Alguém pegou e fez o cálculo da área para vocês aí através de Gauss ou de figuras geométricas, beleza. Aí ele achou, ó, que a área de corte é 0, 16, 30, 32, 20, 16. Todo mundo copiando isso aí. 0. Eu vou explicando aqui e vocês vão copiando. Então, ó, na estaca 0 é onde sua retroescavadeira vai começar. Então, a área de corte é 0, a área de aterro, 0. Na estaca 1, o que ela vai ter? Uma área de corte de 16 metros quadrados e o aterro continua 0. Então, só corte. Na estaca 2, é 30, aterro 0. Na estaca 3, 32, aterro 4, é 0. Na estaca 4, é 20 e o aterro é 0. Na estaca 5, o negócio vai mudar de figura. Nós temos um ponto de passagem aqui, ó, entre corte e aterro. Então, nós temos 12 metros cúbicos de corte e 10 metros cúbicos de aterro. Certo? Então, aqui é uma ponto de passagem, ó. É um PP. Aí, na estaca 6, mudou de figura, ó. Corte, 0 e aterro 14, 0,20, 0,28, 0,32, 0,24, 0,18. E na 12, nós temos outro ponto de passagem. Então, corte foi para 10 e aterro 14. E depois, 46,0, 58,0, 28,0. Então, aqui, ó, olhando para esse coisa aqui, ó. Por isso que engenheiro, ele gosta muito de gráfico. Olhando esse monte de número, é um monte de número. Agora, o gráfico, ele interpreta, ó. Corte, 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 mista. Aterro, 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 misto. Corte, 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 acabou. Então, ó, nós temos corte, aterro, corte. Tá? O gráfico, então, ele vai perfazer isso daí. Beleza? Como é que eu tiro esse negócio daqui, hein? Ah. Todo mundo já copiou? Já. Beleza. Bom, o que a gente precisa saber agora, então? Essas 3 primeiras colunas aí contêm os dados do problema. Tá? Eu dei para vocês. Mas se você não tem isso daí, você calcula isso aqui. Como é que eu calculo? Áreas e figuras geométricas, prismoides, no AutoCAD, no Civil 3D, softwares, aquilo que a gente falou nas aulas passadas.
Gauss, né? Beleza. Mas eu já vou dar aqui para vocês continuarem fazendo isso daqui. Na quarta coluna, em cada estaca, colocamos o volume de corte existente entre a referida estaca e a anterior. Então, vocês vão construir aqui, ó. Por exemplo, aqui é 0. Nossa Senhora, que 0 é esse? Caramba. Aqui é 0. Tá. Então, é 0 mais 0 dividido por 2 vezes 0. 0. Agora na estaca 1. Então, você vai colocar o quê? O volume de corte existente entre essa referida estaca, entre o 16 e a anterior. Então, você vai colocar, multiplicando-se a média das áreas entre essas estacas, vezes a distância. Então, vai ser o quê? Nessa primeira aí. Vai ser o 16 mais 0 dividido por 2 vezes 20. Quanto que dá? 160. 30 mais 16 dividido por 2 vezes 20. 460. 32 mais 20. Peraí. 32 mais 30 dividido por 2 vezes 20. Não, já fizemos isso, né? Peraí, tô me perdendo aqui. 30 mais 16, que nós já fizemos, 460. Aqui. 30 mais 32 dividido por 2 vezes 20. 620, né? Isso. 32 mais 20 dividido por 2 vezes 20. 520. 12 mais 20 dividido por 2 vezes 20. 320. Que 0, 0, 0, 0, 0. Por que é 10 zero ali embaixo do 320? Aqui é 0. Ah, não. Desculpa. Boa. 120. Tá esperto, hein? 0 mais 12 dividido por 2 vezes 20. Certo? Certo. Ainda bem que você... Bom, e aqui? 10 mais 0 dividido por 2 vezes 20. 100, né? Esse aqui. 46 mais 10 dividido por 2 vezes 20. 560. Vai, vamos falando aí. 58 mais 46 dividido por 2 vezes 20. 1040. Esse. 820. E esse último. 240. 240. Beleza. Que é a mesma coisa, só que a gente vai olhar para o aterro agora. Então vai ser 0. Vamos olhar agora só esse, ó. 0, 0, 0. Aqui, 10 mais 0 dividido por 2 vezes 20. Dá 100, né? 14 mais 10 por 2 vezes 20. Dá 24. 240, né? 20 mais 14, 34. 340.
28 mais 20, 48. 480, 32, 60, né? 600. 24 mais 32, 560. 420. 320. 140. Que é zero, né? Embaixo é tudo zero. Bom, aterro corrigido. É pegar isso aqui e multiplicar por quanto? Qual que é o coeficiente de redução? 1,2. Então vai ser 0,0000 120 288, é isso? Isso. 408, Ah, 576, certo. 720, Ah, 672, 504. ai, caramba. Que horrível esse. 504. É, isso. Dá 384. Isso aqui é um 8. 168, 000. Bom, ótimo. Beleza, a gente aprendeu a fazer até a parte 6, coluna 6. A coluna 7, que é essa aqui, é a compensação transversal. Então, nós vamos colocar aqui os volumes compensados lateralmente. O que quer dizer isso? Os volumes escavados e aplicados na mesma estaca, que, portanto, aí não entram na compensação longitudinal. Como é que eu faço isso? Com esses números aí, né? É sempre o menor entre o volume disponível da coluna 4 e o volume necessário para o aterro, que é o 6. Então, a gente vai olhar para esses dois aqui, ó, 4 e o 6. O 5, ele só foi necessário só para fazer o 6, tá? Então, você vai olhar sempre o menor valor entre o que você tem disponível, que é o 4, e o necessário para construir o aterro, que é o 6, tá? Então, por exemplo, entre 0 e 0 é 0. Vamos lá. Qual que é o menor? 160 e 0. Como é que é? Pega sempre o menor? Menor. Entre o aterro corrigido ou o aterro normal? Entre o corte. Então, ó, vamos fazer para você entender o que eu quero dizer. A compensação transversal é a compensação lateral. Quer dizer o quê? Os volumes escavados e aplicados na mesma estaca. Você vai pegar, então, um material ali e usar nele mesmo ali, certo? Como é que a gente faz isso? É o que não entra na compensação longitudinal, que esse daqui é o que vai dar nosso diagrama de Bruckner depois no final. Então, como é que a gente calcula? É o menor entre o valor disponível. O que é o valor disponível? Você corta e tem uma coisa disponível lá. E o volume necessário para o aterro, corrigido, sempre é o corrigido. Você esquece do aterro normal. Sempre é o corrigido. O que quer dizer isso daí? Então, é o volume disponível e o volume necessário para o aterro em cada estaca. Então, você vai olhar o 4 e o 6, o menor dos dois. Simples assim. Então, entre 160 e 0, o menor dos dois é o 0. Concorda? Entre 0 e 460, o menor dos dois é o 0. 0, 620, 0. 0, 520, 0. E agora? Entre os dois aí, 120 e 320, qual que é o menor?
120. 120. 288 e 120. 120. 0 e 408. 0. Então, vamos no 0 até aqui. 100 e 384. É o 100. 560, 168. Beleza. Estamos quase acabando o nosso... Porque depois eu vou construir um gráfico que é isso versus isso. Estamos quase lá, tá? Bom, compensação longitudinal. O que que ele quer dizer isso daí? Nós vamos colocar os valores que excedem a compensação transversal e são aproveitados na compensação longitudinal. Então, no exemplo anterior, né, por exemplo, na estaca 12, aqui, nós tínhamos na 12, como é que a gente fez aqui, né, esse 100 aqui, como é que a gente chegou nesse 100? A estaca 12 eram necessários 384 metros cúbicos para construir a estaca 12, mas a gente tinha disponível só 100, então o 100 é o que a gente tinha disponível, então ele entrou na compensação transversal, que é aproveitado na própria estaca, tá? E na compensação longitudinal, então fazendo aqui mesmo da estaca 12, os 100 metros cúbicos foram aproveitados na compensação transversal. E sobraram quanto? Para fazer a compensação longitudinal. 100, sobraram quanto? Então, sobra 284. Tá? Então, 100 metros cúbicos foram aproveitados e sobraram 284 metros cúbicos. Então, a gente coloca aqui um sinal negativo para indicar sobra negativa. Então, quer dizer o quê? Falta de material. Se você não for nessa lógica de raciocínio, você pode colocar sempre assim, corte positivo e aterro negativo, entendeu? Você também, se fizer desse jeito, você não erra. Mas se você pensar da maneira que eu estou pensando, aí você põe na lógica, tá? Entenderam? Então, vamos aqui, ó. Nesse primeiro aqui, você tem o 0 e 0, então é 0. A segunda estaca, compensação lá longitudinal, 0. Só que você tem vindo com corte de 160. Então, ele vem positivo aí, sobrando 160. Certo? É isso aqui. A outra, mesma coisa, 420, 460, 620, 520. Bom, e aqui? Vamos ver se vocês entenderam. Aí, Eu tinha 320, vindo com tudo. Só que eu usei 120 para fazer a compensação transversal. Então, quanto que me sobrou para vir com tudo? 200. 200. Mais 200. 200, muito bem. Agora esse aqui, eu tinha 120. Então, eu usei 120. Só que eu preciso de 288. Então, quantos que me falta? Então, menos. 168. Entenderam a lógica? Entendi, sim. Nesse outro. É menos 408. Tudo bem. Quem é que falou aí? O Bruno. Bruno, muito bem, Bruno. Você já fez aí na prefeitura, né? Não, esse eu nunca fiz, não. Ele que manda na prefeitura lá de Araguari. Opa! Queria ter essa moral. Bruno.
Mas você faz estágio lá? É estagiário. Tá. Vai ser efetivado, então. Logo, logo. Bom, Tomara. então aqui vai ser menos 576, menos 720. Vocês entenderam menos, né? Sim, entendi. A próxima vez eu faço no Excel isso aqui, tá, pessoal? Menos Excel isso 678. é facinho, né, professor? Menos 504. Menos 284. E esse aqui? Menos ou 392. mais? Mais. Mais quanto? 392. Aqui, 1040. 820. Bom, agora vamos para o que interessa, a linha de Bruckner. A linha de Bruckner é a ordenada de Bruckner, ou diagrama de massas, vocês podem ouvir falar aí. O que quer dizer isso aí? É a coluna 8 aqui acumulada. Simples assim. É o que vai acumulando. Então, vamos levar em consideração os sinais. Então, é a quantidade de material que está sobrando ou faltando desde a estaca inicial até a estaca atual, certo? Então, primeiro é 0. Segundo, 160 mais 0. Então, você faz isso aqui, ó. 0 mais 160. 160. O outro, 160 mais 460. 620. Entenderam? 620 mais 620. 1.240, é isso? 1080. Não. 40, ó. 2 com 2. 1.240 com mais 520. 1.007. 6 e 0. 1.760 mais 200. 1.960. Não, professor, peraí que eu não entendi. Como é que é? Eu achei que ia acumular compensação longitudinal. Sim, Mas ó. é a da. Pode falar. Aqui você vai colocar o acumulado nas estacas, certo? Então, é a ordenada da linha de Bruckner. É a coluna 8 acumulada, indicando em cada estaca a quantidade de material que está sobrando. Tá? Então, a primeira é 0. Beleza. A segunda é 160 mais a da anterior, mais o 0. Então, 160. A terceira, então, já tem 160 aqui sobrando, concorda? Aí, na outra, ela vai ser o 460, que veio sobrando, mais o que já estava lá. Aí foi para 620. Certo? Certo, tá indo. Agora aqui, tá sobrando 620. Mas já estava com 620, então foi para 1.240. Então, nós temos uma montanha aqui, ó, sobrando. 1.240. Aí, na próxima estaca, teve um excedente de 520, positivo. Então, somou com 1.240, 1.760. Mais 200, 1.961. E agora? O que quer dizer isso aqui? Eu estava com 1.961, soma com menos 168, vai para 1792. 1.792. É o que tá faltando, no caso, né? Isso. Aquela estaca estava faltando, só que eu já estava com uma montanha de terra lá, em 1961. Então, agora continua sobrando positivo, 1.792. Agora está faltando 408, então subtrai, dá 1.384.
menos 576, 808. É isso? Isso, professor. Menos 720. 88. 88. Menos 672. Agora. Menos 584. Isso. Então, ó, daqui estava sobrando. Agora começou a faltar, né? Com menos 504. Menos 1088. 88. Com menos 284. Menos 1372. Com menos 300. Com mais 392. Menos 980. Mais 1040. 60. 60. 820. 880. 1120. 1120. Quer dizer o quê? Que na estaca 16 eu vou ter esse monte de terra aqui sobrando. Tá. Então, a partir disso, vocês constroem aí um gráfico onde na abscissa estaca e na ordenada as linhas de Bruckner. Certo? Olhando aqui para esse gráfico, o que dá para tirar daqui? Qual que é o ponto de ordenada máxima? O 1700 e pouco, é. É o ponto máximo aqui, o 1792. É o meu Porque 900, depois... não. Em cima? Oi? Não, é o meu 900. É, tem razão. A conta que eu fiz é com 1960, tá certo? É um zero, né? É que o negócio aqui tá ruim. E depois, qual que é o ponto de ordenada mínima? Menos 1372. Então, isso quer dizer o quê? Ó, esse aqui é a passagem de corte para aterro. Lembra? E esse aqui é a passagem de aterro para corte. Então, vocês vão agora traçar para mim o diagrama de Bruckner. Então, aí esse valor que sobrou de 1120 é o material que sobrou na obra, por exemplo? Isso. Que você vai fazer a sua compensação longitudinal. Certo? Com essa compensação longitudinal, você vai fazer a terraplenagem. Então, agora vocês vão fazer, ó. Então, aqui eu estou explicando o que é cada uma, mas a gente já fez, não vou precisar explicar de novo, né? Aqui, bonitinho. Esse vai dar 1000 e... Quanto que eu falei? 1120? 1120. Se não der, você está me enrolado. Aê, bateu, né? Bateu. Beleza. Agora vocês vão traçar o diagrama de Bruckner, que é no eixo das abscissas as estacas e da ordenada o volume acumulado. Aí vocês vão traçar isso daqui. Então, como é que vocês vão traçar? Então, você põe estaca 1, 160 positivo. Então, você vem aqui na estaca 1, 160 positivo. Tá aqui. Beleza. Estaca 2, 620. Então, você vem aqui na estaca 2. Bom, ele fez aqui meio 1, meio 2. Ele fez aqui, ó. Ele fez estaca 2, 620. Isso aqui deu 620. Tá, estaca 3 e por aí vai. Então, você vai ter um monte de semi-retas. Desculpa. Só que o diagrama de Bruckner, você vai unindo com um formato meio redondo, arredondado, tá? Você não faz assim semi-retas. Você vai fazendo meio arredondado. Beleza, aí você vai achar o ponto máximo, que é o ponto de passagem de corte e aterro, que deu 1940. Ponto mínimo, 1300 e alguma coisa. E terminou com 1120. Então, isso aqui foi 1120. Agora,
Agora é a parte inteligente. Você já tem o gráfico disso aqui. A parte inteligente é o quê? É desenhar a minha linha de distribuição. Qual que é a minha linha de distribuição melhor? Primeira coisa, uma linha que corte todos os pontos. Então, se eu traçar, por exemplo, essa daqui, ó, que está numa cor mais amarelinha, ela não está cortando essa onda. Então, ela não é uma onda boa. Aí eu corto aqui. Essa aqui cortou essa onda, cortou essa e me sobrou essa. Então, essa daqui não vai ser compensada. Não compensa fazer nada com isso aqui. Então, isso daqui vai ser o quê? Bota fora. Bom, mas professor, eu prefiro pegar uma linha mais para cima. Então, é vocês que vão fazer. Uma recomendação que eu falo para vocês construírem a linha de vocês é uma que a distância AB é igual à distância BC. Então, vamos supor que se a linha deu aqui, ó. Então, quer dizer o quê? A distância AB é igual à distância BC. É a linha mais econômica. Beleza? Ou mais para cima, vocês vão medir na régua aí. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Certo? Aí eu peço para vocês, pessoal, qual que é o momento de transportes? Então, você traça sua linha de distribuição. Professor, mas o que fica embaixo dessa linha é aterro e o que fica acima é corte. Não, não, não. Ascendente é a onda, descendente é aterro. Então, você olha para a onda. Ascendente é aterro, descendente é aterro. A linha, Tá. ela só vai me falar o sentido do estaqueamento. O que está acima quer dizer que o sentido do pegar o material é esse aqui. O que está abaixo, o sentido de pegar o material é esse aqui. Certo? Então, quer dizer o quê? Eu vou pegar o corte aqui e levar no aterro aqui. Eu vou pegar o corte aqui e levar no aterro aqui. Então, a linha ela vai me dar o sentido da minha execução, da minha terraplenagem. Certo? E o que ela vai me dar também? Ela vai me dar onde que eu vou compensar. Então, essa parte aqui de corte vai compensar essa parte de aterro. Essa parte de corte aqui vai compensar essa parte de aterro. Essa parte aqui é o bota fora, mais esse bota fora. Certo? Aí eu desci ela. Então, vamos supor que essa preta que seria a minha linha de distribuição. Então, bota fora vai ser tudo isso. Não vai ser dividido em dois. Então, qual que é o momento de transporte? Vamos supor que você escolheu essa daqui. Aí você pega o ponto da ordenada máxima, traça até na sua linha de distribuição. Então, você vai ter um volume 1. Acha o meio, mede essa distância aí na régua, acha o meio, traça uma horizontal. Aí você tem a distância média de transportes, 1. Então, com isso, você tem um momento 1. Aqui, mesma coisa. Acha aqui, acha o meio, acha aqui, que ficou horrível. Então, temos a distância 2 vezes o volume 2. Então, eu tenho um momento 2. Aí eu pergunto, pessoal, quanto que vai custar essa minha estrada? Custo dela. Então, vamos lá. Volume de escavação, custo com escavação. Então, vamos lá. Eu vou escavar aqui, nesse corte, mais aqui, nesse corte. Então, eu tenho esse pedaço aqui, mais esse. Então, eu tenho esse volume de corte. É o volume de escavação. Volume de aterro. Eu vou aterrar daqui até aqui, né? Então, eu tenho daqui até aqui. É o volume de aterro.
Então, eu tenho um volume de escavação, então eu tenho um custo de escavação. Beleza. O custo de transportes é a soma dos momentos, tanto de esse momento 1, quanto o momento 2, quanto o momento de bota fora, que vai ser o volume de bota fora vezes a distância média de bota fora, que você mede lá, a média que você estipulou dos locais que você vai ser usado como bota fora. Beleza. Então, eu já tenho o volume de escavação, o volume de transportes, aí o terceiro volume de compactação. Quanto que eu vou compactar? É o volume de aterro. Aí fechou, vai lá no ciclo, olha lá os custos unitários, multiplica pelos seus volumes ou pelos seus momentos, você tem um custo da sua rodovia relacionado à terraplenagem. Fechou? Fechou. Simples, né? É, não é tão difícil quanto eu imaginava, não. Nossa, já passou do horário aqui. Então, beleza. Não olhei aqui. Gravação.